E aí, meus queridos, de volta para mais uma aula agora na nossa unidade 3, galerinha. Nossa aula 34.1. Vamos fazer uma imersão sobre os processos de reprodução de avestruz. Então agora, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Pegue o material que vocês já receberam previamente aí e vamos fazer todas as anotações necessárias para que a gente possa, durante a aula, aproveitando, já tira as dúvidas, já vai marcando aí, que daqui a pouco, quando a gente encerrar, a gente vai fazer aquele bate-bola para relembrar e as atividades, tá bom? Um grande abraço para todos vocês que sempre estão aí, junto com a gente, tirando as dúvidas, mandando a mensagem. Quero agradecer logo de cara aqui todos vocês que estão participando lá no grupo do WhatsApp conosco, tá bom? Então vamos ver a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre estruticultura e vamos alinhar, vamos fazer uma imersão, aprofundar um pouquinho sobre as características dos processos de reprodução, produção e alimentação. Lembrando que nós sempre estamos falando aqui para vocês das características desse animal, né, ele apresenta, né, o processo natural, o processo criado e o processo cativo. E cada característica dessa auxilia no processo de você realizar essas criações, ok? Vamos fazer uma coisa agora? Meu diretor, aumenta a tela porque para a aula de hoje nós temos aí determinadas habilidades. Então nós temos a habilidade aqui, vamos deixar aqui no foco, aqui, a habilidade 11, tá bom? E para a aula, a habilidade 11, selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da ciência da natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. Em relação a esses processos, nós vamos iniciar aqui então agora, olha, as características reprodutivas. Sempre lembrando, né? Nós estamos vendo aqui sobre os processos de dimorfismo sexual, né? Onde nós, longe, só da estrutura do animal, a gente consegue fazer essa diferenciação de machos e fêmeas, aonde os machos apresentam uma plumagem preta com cauda e asa, com a pontinha da cauda e da asa, com uma cor parda ou branca e o corpo totalmente negro, coberto de penas negras, não é isso? Avestruzes são aves classificadas como ratitas, lembra? São aqueles animais, são as aves que não voam e apresentam diferenças bem marcantes entre o sexo, entre o macho e a fêmea. Aqui na imagem, nós podemos observar que as fêmeas têm uma plumagem acinzentada, um cinza pálido, vamos supor assim, porque as pontas dessas penas, elas são prateadas, aí dá esse cinza, parece, alguns dependendo da luminosidade, né, dá aquela cor prateada dela, acinzentada, com a corzinha prateada, e ela não tem essa característica, ela é uma ave bem menor, né, do que o próprio macho. Então, reprodução. Vamos aqui lembrar uma coisa, galerinha, para que a gente possa aqui caminhar sobre o processo de reprodução. Sempre estamos lembrando para vocês que tem uma diferença. Para mim, meu diretor, aqui, quando nós vamos realizar o processo de reprodução, sempre estamos lembrando que existem manejos de reprodução. O manejo de reprodução, ele é caracterizado por manobras, direcionamento que você realiza para que você ocorra um processo de uniformidade. Como assim uniformidade, professor? Olha só, quando você está falando de bovino, quando você está falando de suíno, quando você está falando de caprino, você tem que ter um fluxo, uma quantidade, né? Você tem que relacionar a uma quantidade de animais que vão entrar em etapas diferentes. Vamos aqui.
cada um de vocês, meus estudantes aí, para a gente poder tentar entender aqui o processo de reprodução, depois o tio vai ler aqui, eu estou deixando aqui, você já tem o material pronto. Só que essas aves têm uma característica muito distinta das outras criações. Como assim, professor? Lotes. Eu estava aqui falando, porque eu estava querendo lembrar da palavra lote. Exemplo. Você tem um lote de bezerro, você tem um lote é uma quantidade de filhotes de suíno ou uma quantidade de filhotes de caprino e ovino. Cada um de vocês vão pensando nesses filhotes. Por exemplo, eu tenho uma fêmea, eu vou pegar uma fêmea, vou pegar uma aqui. Vou pegar uma fêmea, uma vaca ou uma marrã, uma porca, ou uma fêmea ou uma vaca. Entrou no cio. Aí vou deixar o touro cobrir a vaca, vou deixar o cachaço cobrir aquela porca. Daqui 2 dias, 3 dias, outra porca entra no cio. Aí, então, outra vaca entra no cio. Lá vai o macho, a característica do macho. Vamos tirar a palavra macho. A característica do reprodutor, a qualidade, né, do sêmen dele, para que possa ser aquele processo de genética, transferência, eu não posso desgastar esse animal. Então, lote, eu tenho que ter o que a gente chama de sincronia de cio. O que significa isso? Mais ou menos eu tenho que ter aí umas 5, dependendo da criação e dependendo do rebanho, 5 fêmeas ou 6 fêmeas sincronizadas. Elas vão entrar no cio naquela semana. E aí o que eu faço, professor? Aí você pode pensar aí, tanto no porco como no boi, né? Que você sincroniza, você coleta o sêmen, você seleciona, faz sexagem, tá bom? Porque nós sabemos que no mundo animal, ou eu quero fêmeas, aquele lote, por exemplo, eu tenho 6 fêmeas, cada fêmea, vamos supor, só para a gente fazer 5 fêmeas, cada fêmea me dá aí 10 filhotinhos. Então, todos essas crias a gente chama de lote, porque foram fecundadas, elas entraram em parto, deram à luz sincronizado na mesma semana. Então, aquele lote vai ser desmamado junto. Aquele lote vai ser transferido para setor de berçário junto. Depois vai para desenvolvimento, vai para crescimento junto. É um lote. Então, tem um fluxo, tem uma quantidade. Então, para isso, nós temos uma estrutura no setor de reprodução para coletar, um mini laboratório. Nós temos uma estrutura para fazer o processo de limpeza e higienização, a alimentação desses animais. Por que o senhor está falando disso? Porque o ambiente, nós pegamos e nós estimulamos o processo de reprodução em bovino, estimulando o processo de reprodução em caprino, suíno. Tem uma tabela que você utiliza para saber qual foi o macho, o reprodutor que você usou, em que lote de fêmeas. Seja essa fêmea, qual é a característica da fêmea? Um melhoramento genético, você acompanha o lote, aí você faz a avaliação de desenvolvimento, se teve muito problema de diarreia, doença, se ele é mais rústico, se esse animal é dócil no processo de manejos, tem toda a avaliação genética para selecionar. Por que você está falando isso? Para vocês terem a noção que quando a gente fala sobre o processo de reprodução, envolve não é só o ato, mas envolve toda uma preparação, todo um esquema, toda uma arquitetura, um planejamento que tem que ser feito, não só feito, acompanhado, para quando você for fazer a nova reprodução, saber se você ainda vai manter aquele ciclo ou você vai alterar o ciclo de reprodução, tanto de machos como de fêmeas, substituições. Então você faz os manejos, você faz o direcionamento nessas criações. Quando nós estamos vindo,
Vemos para o mundo das aves. Não se tem isso. Jacaré, não tem isso. Por quê, professor? Porque você não consegue fazer com que ocorra esse sincronio de cio. Porque ave, ela tem uma característica que a gente fala, principalmente, né? Quando a gente está falando de avestruz, que estou tentando lembrar o nome, corte. Tentando lembrar o nome. Os machos fazem a corte das fêmeas. Tem que cortejar. Isso não existe. Existe, mas a gente, estou falando em boi, caprino, suíno. Existe, mas tem como nós manejarmos isso, planejar isso. Já nessas aves, não. O que você faz? Você possibilita, disponibiliza um ambiente artificial que vai proporcionar condições para quando a fêmea estiver receptiva, ocorra todo o processo para a reprodução. Igual no jacaré, lembra? No jacaré não tem como você fazer a fêmea entrar em cio. Não é assim. Você possibilita um ambiente artificial, onde você está lá nos reprodutores, quando você quer selecionar reprodutores, porque tem dois sistemas, né, que você faz a reprodução, e no sistema intensivo, que é o sistema que ele está preso no ambiente, você possibilita, você dá o material para a fêmea fazer o ninho, você tem que ter uma região mais úmida, alagadiça, tem que ter água, então você proporciona um ambiente para ela conseguir fazer os processos fisiológicos reprodutivos, para que ela comece, não que você vai estimular ela a entrar no ciclo, não tem como você fazer essa sincronização. Tem a época da reprodução deles. Já isso, todos os animais, aí que está o negócio, os animais eles têm uma época de reprodução, né? E já nos bovinos, suínos, isso você tem medicamentos que você pode utilizar para fazer essa sincronização do processo de reprodução. Por isso que é muito importante para entender por que as coisas são um investimento, tem um investimento maior em relação aos processos da reprodução das aves. Professor, isso é só no avestruz? Sim. Tem alternativas para quem mexe com aviário de granja, galinha, de corte e postura, que a gente consegue sim manter esse processo. Como? Quantidade de machos. Nós vamos ver lá o aprofundamento, como é que a gente... Porque uma coisa é você produzir animais para vender. Eu vou fornecer os pintinhos, eu vou fornecer os reprodutores, porque você fornece os pintinhos para que eles se desenvolvam para a produção de carne, fornece os pintinhos para a produção de ovos, que é outro mercado. Só que os reprodutores estão ali, mas tem gente que quer receber os reprodutores. Aí tem todo um processo que você faz para a manutenção. A gente vai ver que é diferente. Essa é uma particularidade da estruticultura, ok? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, as aves são polígamas, portanto, com mais de um parceiro em seu período de acasalamento. Com essa característica, esse comportamento, eles podem se tornar agressivos, porque aí tem aquela proporção de machos para fêmeas. Então, nesse sentido, quando você tem o piquete de reprodução, tem que ter uma característica de manter esta condição de quem vai, né, mandar naquele lote. E aí tem umas características fisiológicas comportamentais, desculpa. Tem características comportamentais que a gente observa nos machos com o bico e a porção anterior das pernas que ficam com um acúmulo, né, uma circulação maior de sangue, o metabolismo também aumenta e fica com essa coloração avermelhada. E emite fortes sons pelo acúmulo do ar que fica no esôfago. Isso faz com que ocorra o processo de atração
e paralisação da fêmea para que possa ocorrer o processo de acasalamento. Claro, ele também faz uma dança, uma corte para essa fêmea. E aí, pessoal, uma das características que a gente observa são 3 fêmeas por piquete. Então, na reprodução, na estruticultura, como em outras criações, se deve observar o comportamento ou a estação reprodutiva desse animal. Isso aí, ó, que eu estou falando para vocês, isso. Estação reprodutiva dos animais, tem que observar o comportamento dele. Por quê? Tem época de reprodução. As aves, isso ocorre com todos os animais. Animais silvestres, o processo reprodutivo vem muito de encontro com as estações, tá? Isso para favorecer alimento para esses animais. Então, todos os animais, eles têm uma época que favorece, que está dentro do processo reprodutivo, dentro do processo evolutivo, as fêmeas entrarem num cio com relação à estação do ano, à época de reprodução. Isso é diferente para quem cria, para quem produz. Por quê, professor? Para criador, eu não posso esperar aquela época de reprodução para ter um novo lote. Por isso que tem uma característica totalmente diferenciada quando a gente está falando de reprodução de avestruz. Por quê? Porque há uma demanda, e essa demanda é controlada pelo processo de qualidade e proporção de animais que são ofertados. Em cativeiro, os avestruzes iniciam a reprodução em períodos mais quentes. Olha aí. Professor, tem alguma alteração, então, no comportamento? Sim. Mas, por exemplo, professor, aqui na nossa região, que é uma região que a maior parte, o maior período do ano, são períodos secos, não é isso? Quentes, por tornar o cuidado desses filhotes. Então, na verdade, eles vão se acasalar, né, antes do processo de estiagem, para que no processo de estiagem ocorra o processo de cria. E aí sim tem como você fazer o processo de equalização. São quando você coloca as fêmeas e machos que vão proporcionar o processo, vamos dizer assim, de equalização, não, sincronização. Equalização é outra coisa, Gê. Já que quando nós estamos falando sobre o processo de reprodução, a postura dos ovos são feitas pelas fêmeas, que pode chegar aí, pessoal, dependendo da qualidade da matriz. Lembre, matriz é uma coisa, tá? Já quando você está falando da parte de produção, é outra. Então, matrizes, elas podem chegar de 60 ovos por ano. Porém, aí, ó, apenas cerca de 20 são viáveis. Professor, isso é quando ocorre na natureza, não é isso? É. Temos que lembrar que os ovos, eles são recolhidos e são colocados em estufas, tá? Estufa, na verdade, uma chocadeira. Não deixa que essas fêmeas ocorram o processo de reprodução. Só que desses ovos, pessoal, nós vamos sempre deixar alguns juntamente com as fêmeas para possibilitar o processo de continuidade. Um fato curioso com a incubação desses ovos é que muitas vezes há ocorre revezamento entre machos e fêmeas. Só que isso aqui a gente coloca quando a gente está falando sobre o processo natural. Não ocorre isso no processo de criação, tá? Pois todos eles vão fazer o quê? São enviados, levados para o processo de postura. Aqui, o período de incubação corresponde a 6 semanas, ou seja, 42 dias, quando os filhotes nascem, cobertos de penas,
com uma plumagenzinha que dá uma coloração aí, vermelho com pintinhas pretas. Algumas pessoas falam marrom, né? Marrom. É uma plumagem filiforme. Geralmente leva 2 horas para se livrar totalmente das cascas. Isso é quando se faz a incubação natural, quando você deixa eles soltos no pasto. Claro que a gente aqui vai mostrar para vocês depois todo o processo de cria e recria e como ocorre os 42 dias em uma incubadora. Por quê, professor? Muitos os manejos realizados nesse processo de incubação estão diretamente ligados ao processo de você manter esses ovos em movimento. Esse movimento vai garantir a uniformidade da temperatura necessária para ocorrer o desenvolvimento. E outra também, que é muito importante, a retirada, a oxigenação, são os gases que são acumulados na câmara de gás. Todo ovo, meus queridos, é só você fazer um teste, pega aí na geladeira da mamãe, quebra um ovo, pega um ovo, quebra, você vai ver que tem uma bolinha, uma casca. Dentro da casca tem uma câmara, tem uma bolinha de ar, não é isso? Essa aí tem, por isso que a gente tem que fazer os movimentos no ovo, claro que tem automático, tem chocadeira que não é automática, é importante para poder também fazer essa aeração interna do metabolismo durante o processo de desenvolvimento do animal, quando está em processo de formação. Os filhotes tornam-se adultos após 1 ano e meio de idade. Uma fêmea pode reproduzir até os 35 anos. Em cativeiro, as fêmeas podem viver até os 70. Só que tem uma margem aí, tá, pessoal, da quantidade de ovos produzidos. Isso é importante enfatizar. Essa quantidade de ovos sempre chega aos 25%. Quando começa a aumentar, é a hora do abate. Isso coincide com a idade também dos 70 anos. Lembrando, todos os filhotes, eles têm necessidade de ficarem com os pais. Aí que está o negócio. Como assim, professor? Em sistema de criação, gado, porco, por exemplo, o gado, o bezerro fica com a fêmea só para poder tirar o colostro. Então aí depois de retirado o colostro não há necessidade, porque a ordenhadeira faz o processo de estimulação, tá? Outra coisa, os suínos, só também por causa do colostro. Depois eles são desmamados. Outra, qual a importância? Por causa do processo de comportamento desse animal. A necessidade que esses animais têm de fazer o processo de pastagem junto com o pai e com a mãe é para possibilitar o manejo desse animal, para que ele não se torne cativo, mas ele continue criado. Lembra aquela terminologia? Tem o natural, criado e o cativo. Tem que fazer esse processo de comportamento, ele precisa estar junto aos pais para ocorrer nós chamamos de transferência comportamental. Senão você não consegue fazer os manejos necessários durante a sua parte juvenil. Sistema de produção. O local a ser implantado do sistema de produção deve ser um local tranquilo, distante de outros criatórios, principalmente isso aqui, ó. O que significa isso? É muito difícil. Exemplo, você tem criação de galinha. Uma granja de galinha de corte não fica próxima à granja de galinha de postura. Mas não é tudo ave, professor? Porque eles têm doenças muito próximas, né? Então, esse processo zoonoses, não só zoonose, desculpa, tira zoonose. Zoonose é quando a gente está falando dos processos de transferência
Zoonose é quando a gente fala de processo de transferência de doenças para o homem. Mas eles podem ter doenças em comum. Então, é muito importante você não deixar próximos esses aviários. Logo, por se tratar de uma ave, também as fazendas, chamamos fazendas, né, de criação de avestruz, não pode estar próximo a uma granja de galinha de corte ou postura. A infraestrutura facilita também o manejo e comercialização. Professor, quando a gente fala sobre infraestrutura, é porque é como se fosse uma fazenda de gado. A diferença, pessoal, que o processo de tratamento ou o processo de alimentação pode ser exclusivamente com volumoso ou ração para o processo de criação. Aí tem que saber qual é o fornecimento, que nós já vimos, né? O processo de fornecimento, se é carne, aí, ó, plumagem, reprodutores ou óleo. Então, os produtos, né, que podem ser ofertados por meio de sistemas de produção dos avestruzes. Aí nós temos esses produtos. Deixa eu colocar aqui. São primários, né? Que são os produtos carne. Deixa eu colocar isso. Pele, carne. Secundários, plumas e ovos. Comercialização de reprodutores. Lembra, pessoal? Nós sempre estamos falando aqui, qual o produto ofertado? O sistema, na reprodução, para você tenha um lote, você tem pessoas que criam para vender reprodutores, ou cria para vender produtores. Reprodutores é uma coisa, produtores é outra. Por exemplo, eu vou criar galinha para vender os filhotes, e esses filhotes serão poedeiras. Então, não estou vendendo matriz, eu estou vendendo produção, produtores. Quando você está vendendo pintinho, eu tenho o macho e a fêmea, vamos lá, eu tenho o macho e a fêmea, esse macho e a fêmea cruzam, dão ovos, esses ovos nascem os pintinhos e eu vendo para esses pintinhos, quando estiverem grandes, botarem ovos. Então, são produção. Ou eu vendo esses pintinhos para eles crescerem e produzir carne, produção. Agora, se eu criar matriz para vender pintinho, esse pintinho, eu vender como reprodutor, são reprodutores. Uma coisa é eu vender matriz, vender um animal que garanta o processo de reprodução. Produção é outra coisa. E também tem óleos. Né? O processo de extração de óleos são bolsas de gorduras presentes na região abdominal, muito procurado, que é muito direcionado para a área farmacêutica, cosméticos, tá? Isso aí sim, claro, são os animais que estão na terminação, que favorece o processo de extração. Então, essas características que nós estamos vendo aqui, ó, que depende do sistema de produção, o que é necessário para você implantar? Produção de pele e carne, plumagem, ovos, reprodução, tem produção e óleo, infraestrutura. Tudo está ligado à sua infraestrutura. Como? Lembra? Eu vou instalar um aviário, eu vou instalar uma coturicultura, eu vou instalar uma suinocultura. Essas estruturas têm subdivisões, estratificações. Vai depender muito dessa demanda. E o sistema de produção das aves, elas podem ser lá, ó, intensivo, semi-intensivo e... eu falei intensivo. Estava escrito extensivo, eu falei intensivo. Então, nós temos aí, ó, extensivo, semi-intensivo e intensivo. Vamos para o extensivo. Nesse sistema, a alimentação inclui manter as aves em pastos,
tá? Durante a estação quente. Avestruzes podem pastar livremente junto com as vacas, cabras e ovelhas. Pessoal, o custo com a alimentação são mínimos no sistema extensivo, pois as aves se alimentam-se independentemente por todo o verão, ou aqui na nossa região, que é a parte da estiagem, né? Nosso inverno amazônico e o verão amazônico, que vai começar daqui a pouco, então, todo verão. Porém, com o verão seco, então com a região de estiagem, nossa época de estiagem, extremamente quando nós estamos na época chuvosa, quando começa aí, ó, metade de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, época chuvosa, necessita de concentrados, né? Alimentos mais concentrados e também em pequenas quantidades. Vou fazer uma ressalva aqui. Não acredito. Você vai fazer? Vou. O problema, né, das pastagens. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, galera. Por quê, professor? Muito cuidado, porque assim, nós sabemos que quando você tem uma quantidade de animal por piquete, eu sei que tem pessoas que como é que fala? Que querem, né? Que concordam com isso, tem umas pessoas que se divergem. Cada animal, dentro de um piquete, tem uma quantidade de alimento, de pasto. Então eu tenho que deixar, vamos supor, se aquele piquete comporta 20 cabeças, 25 cabeças de gado por semana, então eu tenho um piquete, eu tenho 25 cabeças de gado, eu sei que aquele gado só pode ficar uma semana naquele piquete, depois eu tenho que tirar e botar em outro piquete, revezamento. Então, para eu colocar naquele piquete e deixar que a ave também esteja lá, o avestruz, tem que tomar cuidado para não ter competição, tá, galera? Isso é quando a gente fala em fazendas, né? Grandes produções. Semi-intensivo. Os reprodutores são mantidos em casais ou, né, em relação um macho para 2 fêmeas por piquete. Então, tem um macho e 2 fêmeas por piquete. Mas você pode fazer a proporcionalidade disso, tá bom? Claro que a área é bem menor. Isso quando é semi-intensivo. Por quê? Porque ele vai ficar uma porção fechada, uma parte fechada, e a outra parte vai ficar semi-aberta. Quase lembrando aí o semi-intensivo. Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas aos seus estágios de desenvolvimento. A alimentação é basicamente uma alimentação com suplementação de ração. Isso vai ajudar com que ocorra o processo de equalização do lote. Aí sim, equalização, favorecer com que eles tenham um desenvolvimento igual. Lembra? Esses animais não foram chocados naturalmente. Esses animais estavam em uma incubadeira. Então, esses animais eles eclodiram no mesmo dia, eles foram seccionados, separados, machos e fêmeas, e estão em equalização para chegar na fase juvenil com uma perspectiva de 45% do peso uniforme. Intensivo. Claro que muitas pessoas que usam o processo intensivo já é próximo ao abate. Quando você está falando de intensivo, é próximo ao abate. Consiste em um recinto onde as aves se alimentam e ficam pastando. Pessoal, é o mesmo sistema do gado. Qual a diferença, professor? É a qualidade da forragem e o feno que você utiliza. Muitas dessas forragens, né, que são utilizadas, elas têm que ser trituradas na hora, tá? Tritura para dar ao animal. Não pode sobrar aí no tacho para que ocorra a oxidação dos nutrientes. Mas se você for fazer em relação ao feno, a qualidade é menor. Desculpa, a qualidade é maior, tá? Que menor, seu doido. Então, falando de alimentação, falando de forragens, falando de o que vai ser utilizado para alimentar esses animais, tanto na fase, mais importante é quando você for fazer isso na fase intensiva. Os avestruzes são aves bastante curiosas e capazes de comer praticamente tudo
que é capaz de passar pelo seu bico. Trata-se de um animal onívoro, significa que ele vai comer de tudo, não tem problema com isso. Você que tem que tomar cuidado. Por quê, professor? Porque se o seu piquete está fazendo a criação desse animal solto, pode dar algum problema se ele ingerir algo inadequado, porque cabendo na garganta dele, tá lá, ele é bem curioso, tem uma casca. Vários são os tipos de sua dieta. Entre os quais nós podemos ver aí, ó, raízes, flores, talos, sementes, gramíneas, arbustos, até pequenos animais, tá? Eles também limpam, como é uma atitude de uma ave. Mas o principal aí é você ver o manejo alimentar. Quando comem gramíneas, acabam retirando toda a parte, né, da planta do solo e ingerindo até areia e pedras. O que significa isso aí, pessoal? Não é igual o gado. O gado, o caprino, eles cortam a gramínea e estimulam o desenvolvimento do pasto. Elas não, elas arrancam com tudo e elas retiram isso. Então você tem que semear novamente. Tomar muito cuidado, então, com o processo de gradagem, aragem desse solo, para favorecer, então, que ocorra uma concentração maior desses grãos, tá? Muitas vezes ocorrem essas ingestões de materiais inadequados que podem, né, ocasionar o processo de desenvolvimento da flora bacteriana e o trato digestivo, causar uma infecção no trato digestivo desse animal. Por isso que muitas vezes é fornecido a eles arbustos para que eles realizem o processo de pastagem, tá? Outra, destaque também considerar ficar bem, né, em relação ao processo de hidratação desse animal. Não tem bebedouro que vai fazer o processo de bicagem desses animais. Você tem que fornecer o processo de água em relação ao processo de higienização. A alimentação, né, no criador intensivo pode ficar escasso, então isso pode evoluir para a qualidade de uma ração balanceada. E aí, falando de rações, né, são rações para auxiliar no processo dos reprodutores, que é o processo de criação intensivo. Um deles são os volumosos, utilizados para fazer o processo de terminação. Nesse processo de terminação, o capim ele é picado e oferecido à vontade, na terminação, não na criação. O slide anterior, nós estávamos falando sobre o processo de criação. Processo de criação, a alimentação tem que ser fornecida na hora. Processo de terminação, aí você pode deixar à vontade. Não tem suplementação de ração, professor? Tem! Se você der uma olhada direitinho, o processo de terminação tem uma complementação de ração para esse animal. Claro que o galpão e a estrutura vai ser diretamente proporcional ao sistema de produção que você vai estar utilizando para esse animal. Tá bom? Para mim, meu diretor, galera, olha só. Esse aqui é o nosso último slide sobre o processo de reprodução e criação de avestruz. Daqui a pouco a gente vai voltar para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sinalizar as principais etapas da aula, que aí daqui a pouco a gente também vai deixar para vocês as atividades, tá bom? Aguarda, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.